E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo. No projeto de hoje, projeto de número 7, do nosso livro Arduino Básico de Michael Roberts, nós vamos aprender alguns conceitos novos de programação. Hardware vai ser os mesmos componentes que nós utilizamos no primeiro projeto de LED piscante, inclusive a mesma montagem, sendo que nós vamos aprender conceitos novos de programação e eu quero que você fique até o final desse vídeo para saber como fazer o LED pulsar. Beleza? Está pulsando aí seu coração para saber o que vem pela frente? Aguarda só um pouco aí. Bem, lâmpada pulsante. Então, o objetivo é controlar a intensidade do brilho do LED ao invés de apenas acender ou apagar, não é? Então, nós iremos utilizar o recurso que o Arduino disponibiliza, que são os pinos PWM. Então, até agora, nós vimos como acender ou apagar o LED, não é? Até o projeto passado, que foi os dois projetos passados, iluminação sequencial e iluminação sequencial interativa, projeto de número 5 e 6, nós apenas vimos como acender e apagar o LED. Mas agora nós vamos ver como variar a intensidade luminosa do LED. Tá vendo? Que o LED hora fica mais fraco, mais forte. É isso mesmo. Isso envolve conceitos novos de programação. Os componentes serão o mesmo componente da primeira aula do LED piscante, tá? Análise de hardware, não existe nenhum componente novo aqui, não é visto dos projetos. E o esquemático de montagem, tá? É o mesmo, tá? Das aulas do projeto 1, não é? Sendo que tem uma diferença, é exatamente essa observação aqui. Você deve escolher um pino PWM. Apesar do esquemático de montagem ser o mesmo, mas para esse projeto, para você ver o LED variando a intensidade do seu brilho, é necessário que você escolha um pino PWM. Então, o pino PWM aqui no Arduino, se você observar, não é? Ele possui um tio, não é? Então, observe aqui, ó. Observe aqui, ó, PWM, ele tem os tio aqui, não é? Tem um tio. Então, onde tiver tio, é porque é pino PWM. E esses pinos são os pinos 3, 5, 9, 6, 10 ou 11. Você pode utilizar qualquer um desses pinos aí. Beleza? Vamos ver agora como fica o passo a passo, o fluxograma de funcionamento do nosso projeto. Vamos lá? Bem, esse projeto, você vai ter algumas diferenças. Então, nós precisamos entender como o Arduino ele executa o passo a passo para variar a intensidade. Então, a primeira coisa, como nós sabemos dos projetos anteriores, você vai configurar os parâmetros, sendo que agora nós vamos usar um loop for, tá? Para mudar a intensidade do LED. Então, a cada loop, a cada for, a cada interação, você vai ter a variação do brilho do LED, tá? Nós vamos ver na linguagem de programação. Depois de você entrar no loop for, você vai precisar configurar os parâmetros, né? Conforme nós vimos aqui nos projetos passados, tá? Tem um projeto que eu mostro como você configurar o parâmetro for: contador, inicializador, incremento e condição, tá certo? Depois você vai converter de graus para radiano um valor do seno. A gente vai ver que nós vamos utilizar a função seno aqui, tá? Para a função seno gerar um valor, tá? Para mudar a intensidade do LED. Depois você vai transformar esse valor, tá? Em um número inteiro de 0 a 255, porque para você utilizar a função analog write, tá? É um conceito novo que nós vamos utilizar, ou seja, para você escrever um valor, tá? Analógico em um pino PWM, você precisa escrever apenas dentro deste intervalo, tá certo? Depois você vai aplicar o valor, obtido na saída PWM, que justamente vai caracterizar o brilho do LED. Depois você vai incrementar o valor de X
E depois você vai fazer a seguinte pergunta: o brilho do LED está no máximo? Ou seja, a rotina for chegou ao fim? Se não chegou ao fim, você vai variar a intensidade do LED até chegar no máximo ou até chegar no mínimo, porque observe que o brilho, ele tem uma hora, está aumentando agora, né? Então tem uma hora que ele chega no fim. Então, quando não chega no fim, ele vai aumentando o brilho. Quando chega no fim, ele volta, não é? Para mudar a intensidade do LED para o brilho mínimo e aí começar o processo, não é? Novamente, tá certo? Pronto. Agora que nós vimos o algoritmo, vamos ver como nós transformamos todo este algoritmo em um código, em uma linguagem de programação. Vamos lá? Bem, aqui está o nosso projeto, tá? O nosso código. Então a primeira coisa que você vai fazer são configurar os parâmetros. Então quais são os parâmetros que você tem que configurar? Você vai declarar um LED, não é? Uma variável LED para armazenar o valor do pino do LED. E aqui tem uma diferença, ó. Nós vamos pegar o valor do seno e vamos utilizá-lo para variar a intensidade, não é, do brilho do LED. Então, vamos declarar tipo float, tá? Porque nós iremos trabalhar com algumas casas decimais, essa variável aí. E outra variável que vai justamente armazenar o valor inteiro, conforme o nosso fluxograma, ele vai armazenar, tá? Eu vou pegar o valor seno, vou transformar inteiro, vou guardar dentro desta variável chamada valor LED. Declarar o pino como saída, tá? Veja que o código é bem pequeno. E aqui eu entro no loop for, tá? Aqui, ó, o valor seno. Essa função seno aqui, nós vamos ver na análise do código, tá? Você vai, ela gera em radiano, tá? Então você precisa colocar em radiano aqui, ó. Então, quando eu coloco aqui, não é 3.14 dividido por 180, não é? Aqui, ó, vezes x, eu estou variando o meu seno de 0 a π, ou seja, de 0 a 3.14, tá? Depois eu vou pegar aqui, ó, não é? E colocar dentro dessa valor LED. Valor LED, ele vai pegar valor seno, vai multiplicar por 255 e vai transformar em inteiro, tá certo? Então, o valor do seno, nós sabemos que varia de quanto? De 0 a 1, tá certo? De 0 a 1. Então, é exatamente isso aqui que ele vai fazer. O valor de seno vai variar de 0 a 1, então quer dizer que esse valor aqui, ele vai variar de 0 a 255, tá certo? E aqui eu transformo inteiro, justamente para tirar a parte decimal, tá? E depois que eu tiro a parte decimal, eu vou utilizar a função analog_write, tá? Analog_write, você utiliza o pino PWM e o valor de 0 a 255, tá? Que é um valor que é modulado, não é? É o chamado modulação por largura de pulso que nós vamos ver agora. Então, de forma bem prática, o analog_write, você escreve uma informação analógica na saída. Enquanto o analog_read da aula passada, você faz a leitura de um valor analógico. E o analog_write, você escreve o valor analógico, tá certo? Então, como nós estamos utilizando aqui, não é? O LED. O LED é um componente que deve ser utilizado como saída, tanto é que está aqui, ó, output. Você precisa colocar analog_write. O potenciômetro, ele é, para o Arduino, um componente de entrada. Então, você vai utilizar analog_read. Analog_read para ler e analog_write para escrever, tá? Pronto, agora nós vamos ver o funcionamento, tá, do nosso código de uma forma bem rápida. Vamos lá? Bem, pessoal, aqui está o LED e a resistência, os dois jumpers, o Arduino, tá? Então, a observação aqui é bem simples, tá? Você precisa conectar aqui no pino PWM, conforme nós vimos no esquemático de montagem, e veja que a intensidade, ó, ela aumenta, né, e diminui. É justamente o analog_write que faz isso. Então você pode estar utilizando em outros projetos para variar a luminosidade, tá? Variar a luminosidade, controlar a velocidade de motores. Então, analog_write tem uma função bem interessante. Beleza?
Vamos ver agora a análise do código de alguns conceitos novos. Vamos lá? Bem, meu amigo. Então aqui, ó, na análise do código, a primeira linha de instrução que eu queria que você visse é o seguinte: essa função seno, você consegue, tá? Aqui, ó, neste projeto você estará criando uma onda senoidal e fazendo com que o brilho do LED acompanhe esta onda. Isto causa o efeito pulsante do LED. Então nós sabemos que o seno, tá? Ele tem uma função, tá? A função senoidal, ela tem uma variação suave, não é? O formato da onda senoidal. Então, esse formato da onda senoidal, nós estamos colocando aqui no LED, ó. Tá? Então ela está aumentando, aí tem uma parte que desce, aí vai para o negativo, sobe. É justamente isso que está, não é, acontecendo aqui, tá? Então aqui, ó, a função seno é a função matemática do Arduino. Para calcular o seno de um ângulo dentro da função, o ângulo deve estar em radiano. Então observe, tá? 3.14 é o valor de π, não é? Então no círculo trigonométrico, o π vale quanto? 180. π sobre 2, 90. 3π sobre 2, 270. Então, você vai colocar o valor em radiano, você vai dividir por 180 e multiplicar por x, que o x vai variar de 0 a 180. Então, esse seno aqui, se você observar, o seno está variando o seno de 0 até seno de 180, tá? Até seno de π, na verdade, até seno de 3.14. Então, você está variando o seu valor do seno de 0 a 1, tá certo? De 0 a 1. Você está variando o valor do seno, tá? De 0 a 1 e depois de 1 a 0. Então, basicamente é isso. Então, aí, ó, o resultado dessa expressão deve ser positivo. Portanto, o ângulo não pode estar fora do intervalo de 0 a 179, pois estamos utilizando o seno. Então, por que não pode estar fora desse intervalo? Então, nós sabemos que o seno de 0, tá, até 180 é positivo, porque está na parte de cima do círculo trigonométrico. Então, quando você está tratando do seno de 0 até 180, você só obtém valores positivos para o seno, porque a função analog-white, você precisa colocar valores positivos lá dentro, que é justamente isso aqui, ó. Nós vamos ver um pouco mais na frente. Mas você precisa garantir que este valor seja positivo. Por isso que nós estamos utilizando valores de 0 até 180. Sendo que não para por aí, tá? Para eu jogar o valor dentro da função analog-white, é necessário que o meu valor esteja de 0 a 255. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar o valor do seno lá, esse simval, que é o valor seno, no nosso código, ele varia, tá? De 0 a 1. Então, quando eu coloco aqui, quando eu jogo aqui dentro do 250 vezes 255, eu estou jogando uma variável que varia de 0 a 1, tá? E depois que eu multiplicar por 255, o valor do LED, que é essa nova variável, vai variar de 0 a 255. Esse int aí é para transformar o valor inteiro. Então, observe, o resultado deve ser armazenado dentro de uma variável chamada LEDVAL, multiplicando por 255. Então, o seno lá, eu armazeno aqui. É necessário converter o tipo flutuante, não é, de simval inteiro, utilizando a função int. Então, o valor do seno que nós encontramos no slide passado, ele vai vir com casas decimais, tá? Então, o analog-white, ele não admite casas decimais. Você precisa colocar valores inteiros de 0 a 255, tá? Então, aqui, ó, o analog-white, esta função envia o valor inteiro para o pino PWM, a qual está conectado o pino 9, tá? Então, você pode utilizar, como nós vimos, qualquer pino PWM do Arduino, tá? E você utiliza a função analog-white, tá? Nesses pinos, tá? Por meio dessa função analog-white, estes pinos são diferentes dos outros, pois eles são capazes de escrever um sinal PWM em suas saídas. Então, não adianta você querer gerar esse efeito aqui, não é? Que nós estamos vendo aqui, esse efeito aqui,
em outro pino que não seja PWM. Não vai funcionar. Os pinos PWM na placa Arduino são identificados na placa por um tio e o nome PWM. No Arduino Uno, nós já vimos aqui, é o pino 3, 5, 6, 9, 10 e 11. E o que é um sinal PWM? Né? Nós estamos falando aqui. PWM significa Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso, e representa uma técnica para obter resultados analógicos por meio digitais. Então, um valor analógico, um sinal analógico é um sinal contínuo. E nós sabemos que um sinal digital tem como característica ser um sinal discreto, ou seja, ele varia de 0 a 1. É como se fosse um degrau, uma escada. Tá? Você tem um degrau e depois você tem uma subida abrupta e já tem outro degrau. Um sinal analógico, um sinal contínuo é como se fosse a rampa. Ao invés da escada, seria uma rampa, seria contínuo, tá? Então você tem essa continuidade, você não tem quebra, tá? Então o PWM, ele tenta gerar por meios digitais, não é? Um sinal analógico, um sinal contínuo. É como se eu pegasse vários degraus, infinitos degraus, e tentasse transformar em uma rampa, tá? E como é gerado isso? O Arduino, tá? O que acontece? Quando você utiliza o pino PWM do Arduino, não é? Você tem a tensão do pino PWM e tem em função do tempo. O que é que acontece? O pino do Arduino, ele pode ficar 0, não é? 0 volts, que é nível lógico low, e pode ficar nível alto, nível lógico high, 5 volts. Então o pino PWM ele faz assim, ó, 0,5, 0,5, 0,5. Mas o que é que acontece? Você tem aí, ó, um período, você está gerando uma onda quadrada, tá? Uma onda quadrada com tensão de 0 e de 5 volts. Sendo que você tem um período, o período do pulso do Arduino é de 2 milissegundos, uma frequência de 500 Hz. Sendo que quando você utiliza o PWM, você precisa controlar o tempo em que o LED vai permanecer aceso, tá? E é justamente isso aqui, ó, a duração do tempo em que a saída permanece ligada é chamada de largura de pulso. Então, você apenas controla o tempo que o LED permanece aceso. Você tem 2 milissegundos. Você pode escolher 1 milissegundo para o LED permanecer aceso e o outro milissegundo dentro do período o LED vai ficar apagado. E fazendo esse jogo, não é, do tempo que o LED fica aceso é que você consegue gerar o efeito do brilho. Este padrão ligado e desligado permite simular uma voltagem entre 0 e 5 volts. Isto é feito alterando a quantidade de tempo em que a saída permanece alta ou baixa, ligada ou desligada, tá? Então, a técnica PWM controla o tempo que o LED permanece ligado e o tempo que o LED permanece desligado. Ao invés de eu escrever no código digital write low, digital write high, delay, então ao invés de escrever aquilo, com a linha de instrução analog write, eu faço essa modulação, tá? Então, na verdade, o PWM ele está acendendo e apagando o LED na velocidade que eu colocar dentro da função analog write. Então, isso se chama ciclo de trabalho, duty ciclo, tá? Então, duty ciclo, não é o tempo, não é, em que a saída permanece ligada, é o chamado ciclo de trabalho. Então, por exemplo, analog write LED pin 0, você está dizendo que o ciclo de trabalho, que duty ciclo é igual a 0. Ou seja, o tempo em que o LED fica aceso é nulo. Então você vai ter como resultado o LED apagado. Analog write LED pin 63, você está enviando o valor de 65, ou seja, o valor total é 255 na função analog write. Então, 63 representa 25% do total de 255, ou seja, o seu duty ciclo é de 25%. Então, o tempo que o LED fica aceso é 25% do período do pulso. Então, no caso aqui, o período do pulso é 2 milissegundos. 25% de 2 milissegundos, quanto é? 25%. 500 microsegundos, tá certo? Então, você está usando 25% do seu tempo. Então, o resultado é o LED com 25% da intensidade de brilho. E assim,
sucessivamente. Você vai conseguir brilho máximo quando você colocar o valor máximo, não é? E você vai ter duct com 100%, ou seja, ele vai permanecer aceso, não é? Coloquei aí LED com 100% de intensidade do brilho, tá bom? Então basicamente é isso. É interessante você praticar. Entra lá no Analog Light, muda o valor para você brincar. Então, se você gostou do nosso conteúdo, eu peço para que você possa curtir. Se você gostou da nossa aula, o que é um pino PWM, o que é uma função, a técnica PWM, não deixe de inscrever-se no nosso canal para acompanhar a quantidade de vídeo que nós aqui temos. Valeu, meus amigos, e até o próximo vídeo.